E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera, é basicamente mais um daqueles vídeos onde eu testo uma porrada de emuladores dentro de celulares, ok? Basicamente galera, a gente tá aqui com um dos mais pedidos por vocês, que é claro, é o nosso querido Pocophone F1 com seu querido Snapdragon 845, que é praticamente o requisito mínimo para a maioria dos emuladores atuais que a gente tem aí no mundo, ok? O Snapdragon 845 é um chip de 8 núcleos que tem ainda aquela estrutura, né, de Big Little 44, que justamente, galera, foi lançado em 2018, tem aqui com o seu principal celular sendo o nosso Pocophone F1, que suporta aí de vários emuladores diferentes, e justamente por isso, galera, a gente tá vindo aqui fazer os testes junto com ele. Vamos testar aqui desde os mais pesados, sendo aí o EGNS, Citra e o Aether X2, mas também a gente vai testar alguns leves, como é claro, o nosso emulador de Nintendo 64 e também aqui o Redream para emular jogos de Dreamcast. Vou estar aqui utilizando o meu querido GameSir X2 Pro, que é o meu controle xodozinho para jogar dentro do celular. Se vocês quiserem aí ver um review completinho deles, galera, vou estar deixando aqui o link na descrição e, é claro, também o link para você que quer comprar, já comprando aqui pelo meu link. Além de você ajudar o canal, também vai ganhar um descontinho bem legal lá na Geekbuy. Só lembrando, galera, que todos os emuladores vão estar configurados para mais alta resolução ou pelo menos em 1080p. A gente sabe das limitações do chip do Snapdragon 845, mas em jogos, por exemplo, jogos mais leves, dá pra gente vir aqui no display e colocar simplesmente na maior resolução possível, ok? Que, por exemplo, aqui, esse de Nintendo 64, a gente sabe que não é um jogo tão pesado para se emular, e justamente por isso eu já vou estar jogando na qualidade mais alta. Mas, por exemplo, tem jogos aí de PS2 e alguns outros jogos que não passam a rodar acima de 1080p, ou então em alguns casos até 720p, todos eles então eu vou colocar em pelo menos 1080p e vou reduzir na resolução até a gente achar uma resolução que ele rode bem legal. Mas já testando aqui o nosso querido Super Mario 64 na resolução mais alta disponível para ele, como vocês podem ver, rapaziada, o nosso jogo tá fluindo muito bem e, é claro, galera, tá deliciosinho de jogar. Sem aí nenhuma queda de FPS brusca, a gente vê ali o mínimo sendo 29 FPS e, é claro, galera, ele continua pegando aí 30 FPS tranquilamente dentro do nosso jogo. Como eu disse, esse Super Mario aqui não é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter nessa bateria de testes, e justamente por isso, rapaziada, como vocês podem ver, a nossa resolução já está simplesmente na mais alta e ele está executando tranquilinho em 30 FPS sem nenhuma preocupação. Dá pra gente jogar esse jogo numa boa, sem você se preocupar aí com nenhuma queda de FPS, e é claro, galera, acho que a maioria dos jogos de Nintendo 64 vão estar aí exatamente a mesma coisa para você executar dentro do seu querido celular. Basicamente, galera, sem nenhum sacrifício de performance. Já vindo aqui para o nosso segundo emulador, esse daqui é o emulador de Dreamcast. Vamos aqui testar o nosso Redream. Infelizmente nele não dá pra gente editar aqui as nossas configurações de resolução. A única coisa que deu para eu colocar foi no modo de 16:9, que roda por volta ali do seu 720p, porém, galera, com uma resolução dinâmica que vai abaixando dependendo do seu jogo, ok? Basicamente a gente vai testar aqui o Crazy Taxi, que é um dos melhores jogos aqui do nosso Dreamcast e que eu gosto muito de jogar. E já começando aqui a nossa gameplay no mundo de Crazy Taxi, como vocês podem ver, rapaziada, a gente tá pegando sólidos 60 FPS, sem nenhuma demorinha de FPS, sem nenhum quadro aí faltando. Como vocês podem ver, rapaziada, o nosso desempenho tá até que muito bem. Porém, uma coisa que eu tô sentindo é a resolução um pouco mais baixa, por volta de mais ou menos os próprios 720p, diferente do que outros celulares, como o Snapdragon 888 e também aqui o nosso querido Snapdragon 865, como do último vídeo, fizeram, ok? Como vocês podem ver, não tá saindo aqui dos nossos 60 FPS, mas aqui eu sinto que a resolução tá um pouquinho mais baixo do que outros celulares. Porém, a gente tá conseguindo manter os mesmos 60 FPS e sem nada prejudicial aqui para a nossa gameplay. E como vocês podem ver, rapaziada, praticamente a gente não sente nenhum dropzinho de FPS, 60 FPS seria o padrão pra gente jogar esse jogo e tá parecendo muito bom aqui e promissor essa jogatina dentro do nosso querido celular. Agora para o nosso emulador de PlayStation 1, galera, vamos rodar aqui o nosso Gran Turismo 2 no modo de 1080p. É só a gente vir aqui nas configurações e vocês já vão ver aqui o nosso querido 1080p já selecionado. Caso ele rode muito bem, a gente sobe um pouquinho mais a resolução, mas caso ele não rode, a gente vai ter que abaixar um pouquinho, ok? A gente está utilizando 5 vezes a resolução original do nosso console e bora ver aqui como que ele se sai dentro do nosso celular. Bom, rapaziada, já estamos aqui na nossa querida gameplay do nosso Gran Turismo.
mesmo. E como vocês podem ver aqui no cantinho, a gente tá pegando 22 a 25 FPS. Ou seja, não é um dos resultados muito bons aqui para esse quesito de emulação. Agora sim, né, quando a gente já saiu aqui do nosso grid, a gente já tá conseguindo pegar uns 29, 30 FPS, porém, né, como vocês podem ver, é só os nossos carrinhos passarem que o nosso FPS simplesmente dropa para casa ali dos nossos 23, 22 FPS. Aparentemente eu não estou conseguindo segurar esse Nissan Skyline dentro da nossa pista, mas o FPS aí tá sendo um pouquinho prejudicial, principalmente para a nossa gameplay, onde a gente esperava ali pelo menos pegar os nossos 30 FPS um pouquinho mais suaves, e como vocês podem ver, rapaziada, não é esse o caso. A gente tá conseguindo pegar ali 29 a maioria do nosso tempo, porém, quando a gente vai ultrapassar, vai fazer alguma coisa, e principalmente chega aqui mais perto de outros tipos de carros, como vocês podem ver, o nosso FPS simplesmente dropa, e a gente não consegue ter uma boa jogatina, né? Eu até não sou um dos melhores pilotos para estar jogando, mas como vocês podem ver, rapaziada, o nosso FPS não fica totalmente estáveis em 30 FPS a todo momento da nossa jogatina. Só mesmo assim, quando a gente tá parado, quando a gente não tem tantos players na nossa tela, como vocês podem ver, ele já pega ali por volta dos nossos 29, um pouco mais suaves, mas se a gente chega ali perto para a gente fazer umas ultrapassagens, simplesmente o nosso jogo dá uma dropada de FPS e infelizmente a gente vai perdendo aí um pouco do nosso querido desempenho, ok? Como vocês podem ver, né, às vezes ele fica até com os quadros ali em vermelho e principalmente, galera, ele dropa um pouquinho de FPS. Para a gente tentar corrigir pelo menos um pouquinho disso, a gente pode vir aqui nas nossas melhorias e reduzir para 720p, que provavelmente seria já a resolução que esse jogo roda bem mais de boa. E é justamente isso que está acontecendo. Como vocês podem ver, já chegando aqui perto dos nossos caras, a gente já está chegando a 30 FPS, diferente dos próprios 24 a 23 FPS que estavam dando anteriormente, e a gente já consegue ter uma experiência um pouco mais fluida para você executar os seus joguinhos de PlayStation 1. Só lembrando, galera, que o Snapdragon 888 rodou em 4K jogos de PlayStation 1 em 30 FPS. A gente conseguiu rodar também no 865 em resolução de 1440p, que seria a resolução de 2K. E aqui, galera, no nosso querido Snapdragon 845, como vocês podem ver, a gente está conseguindo pegar 30 FPS apenas em 720p. Não que seja demérito dele, mas pelo menos a gente já está conseguindo executar aqui os nossos jogos em 30 FPS. Agora já começando um pouquinho mais pesado, né, onde a gente vai ter o nosso Dolphin Emulator com emuladores de GameCube e aqui também o nosso querido Wii, que são dois aí bem complicados pra gente executar. Também vou estar aqui utilizando a resolução de 1080p para ambos os jogos, então tanto os jogos de GameCube e Wii vão estar aí rodando em 1080p. Então bora começar aqui com o nosso querido Super Smash Bros. Já começando aqui o nosso querido Super Smash Bros, rapaziada, como vocês podem ver, em 1080p, ele tá tancando, né? Às vezes ele cai ali pra uns 40 FPS, dá ali uma dropadinha, mas pelo menos a gente tá conseguindo manter ali 60 FPS a maior parte da nossa gameplay. Como eu disse, às vezes ele tá dando aí umas leves crachadas, porém ele ainda consegue se manter com um FPS muito bom pra você estar executando os seus combos, ok? E principalmente, jogando aqui o seu Smash, dá pra gente jogar aqui tranquilinho, numa boa, o seu querido Super Smash Bros. Como eu disse, dá umas dropadinhas algumas vezes, porém não é direto que tá acontecendo isso e a gente tá conseguindo executar isso daqui numa boa, né? Como vocês podem ver, eu acabei de cair, perdi ali a nossa vida, mas o mínimo que eu consegui ver aqui foi por volta dos nossos 30 FPS na hora que eu tava caindo e explodindo. Fora isso, galera, a gente tá conseguindo manter aqui os nossos 60 FPS, com ali algumas leves quedas para uns 58, uns 55 FPS de vez em quando, mas porém a gente tá conseguindo executar aqui o nosso jogo numa boa, e creio eu que se você for um pouco melhor do que eu no seu Smash Bros, você vai ter aqui um pouquinho mais de sucesso para executar esse tipo de jogo. E lá vamos nós, né, para rodar o nosso querido Call of Duty MW3 dentro do nosso Wii. E é esse o resultado em 1080p, rapaziada. Infelizmente, o nosso querido Pocophone F1 com o Snapdragon 845 não tanca assim muito bem. Acredito eu que com uma custom ROMzinha aqui ou ali a gente já consiga ter um bom nível de desempenho. Porém, né, como vocês podem ver, 21, 22 FPS em algumas partes, caindo para 18 aí toda hora, e a gente não consegue ter aí uma gameplay muito estável e nem ver aonde a gente tá atirando, porque isso aqui tá terrível de
feio, ok? Mesmo em 1080p, simplesmente o nosso jogo não segura muito bem. Vou até tentar aumentar um pouquinho aqui do brilho pra vocês e olha só, rapaziada, como que isso aqui tá muito ruim, o desempenho não tá legal e tá travando toda hora. Não dá pra gente continuar assim jogando o nosso joguinho. Até a movimentação do nosso personagemzinho já tá meio abalada, né? Tá bem ruinzinho isso aqui, tá muito ruim, não tá bem ruim. Então se a gente vem aqui, vamos tentar configurar isso aqui novamente, Graphics Settings, e bora tentar mudar um pouquinho mais, né, a nossa resolução. Vou tentar aqui primeiramente um 2x, que seria aqui a resolução 2 vezes aumentada, né, e bora ver aqui como é que tá rodando. Não muda muito a situação. Ele ainda sobe ali de uns 18 para uns 22, mas não melhora muito a situação para o nosso querido Snapdragon 845. Então, como vocês podem ver, rapaziada, o nosso Snapdragon 845 não é um dos melhores celulares para se emular jogos de Wii, né? Principalmente aqui pelo seu desempenho, que não tá nada legal, né? A gente tá aqui com um desempenho bem abaixo do que a gente gostaria, então bora lá tentar reduzir um pouquinho mais para a resolução nativa do nosso querido emulador. E parece que não muda muita coisa, né? Se a gente mudar aqui a nossa resolução interna para a nativa, né? Praticamente o jogo só ficou ainda mais feio e não ganhou FPS nenhum praticamente. A gente ainda tá pegando por volta dos nossos 23 a 22 FPS e não adiantou muito aqui para o nosso joguinho, né, rapaziada? A gente ainda tá com um desempenho bem ruim e bem mal pra gente estar executando esse tipo de jogo dentro do nosso querido emulador. Agora bora rodar aqui o nosso querido Aether SX2, que é um dos mais queridos pela comunidade. E é claro, galera, estou utilizando o render na OpenGL. E é claro, galera, a resolução interna em 2x nativa. Bora rodar aqui um God of Warzinho dentro do nosso celular. E só da gente ver aqui o nosso FPS, a gente já percebe que ele está completamente em câmera lenta, ok? Eu só utilizei aqui a configuração padrão dele, botei em 16:9 e coloquei aqui na resolução de 2x no modo de OpenGL. E como vocês podem ver, tá pegando ali por volta dos nossos 35 a 40 FPS, ou seja, tá jogando aqui totalmente em câmera lenta nessa resolução 2x, ok? Bora vir aqui e ver se vai mudar alguma coisa se a gente reduzir um pouquinho mais a nossa resolução. Vou colocar aqui utilizando na resolução 1x nativa. E nem isso aqui foi suficiente para rodar ele de boas, né? Como vocês podem ver, rapaziada, mesmo reduzindo aqui para nossa resolução nativa, ele ainda pega ali por volta dos nossos 29, 30 FPS, dá ali algumas quedas para uns 20 FPS de vez em quando, mas pelo menos essa daqui é a grande média que ele pega. Eu vou ver se aqui alterando para nossa Vulkan vai fazer alguma diferença, porque geralmente, né, em alguns jogos ele faz uma diferença maior, em outros um pouco menor. E aqui, galera, mudando para Vulkan, a gente já sai ali dos nossos 30 e pega uns 35, 37 FPS, como vocês podem ver. Provavelmente, se a gente reduzir ainda mais a nossa resolução, aí a gente já vai conseguir executar ele um pouquinho melhor, ok? Mas pelo menos, rapaziada, essa daqui é a configuração normal que você vai conseguir pegar se você quiser executar o seu God of War 2 dentro do seu Aether SX2 sem nenhum tipo de configuração, só mesmo mudando a resolução e as configurações gráficas do seu jogo. Agora executando o nosso querido Citra, que é o emulador de Nintendo 3DS, rapaziada, junto aqui com todas as configurações no máximo, né? Vocês vão poder ver aqui a Internal Resolution, a gente vai colocar no 4x, modo aqui de mostrar o FPS, e é claro, galera, aumentando também as configurações do Hardware Shader, e aqui também ligando o Accurated Multiplication, que seriam aqui coisas necessárias pra gente executar. Vou começar do mais leve, que seria aqui o nosso Pokémon Rising Ruby, que é uma hack ROM do nosso Pokémon Omega Ruby, só pra gente ver aqui como está sendo executado o nosso jogo. O Pokémon Omega Ruby, rapaziada, é um jogo um pouco mais leve pra gente estar tentando executar, mas infelizmente, né, como vocês podem ver, utilizando aí a resolução máxima, né, que é a resolução 4x, a gente já tá pegando ali por volta dos nossos 22, 23 FPS, e quando a gente entra aqui pra tentar lutar com o Pokémon, aí sim a gente consegue pegar pelo menos os nossos 30 FPS um pouquinho melhores. Ou nem isso, né, como vocês podem ver, ele simplesmente tá pegando ali por volta dos nossos 12 a 13 FPS, mesmo nessa tela um pouco mais fechada do Pokémon. Então, infelizmente, não foi aí um dos melhores casos pra gente estar executando esse querido jogo. Então, a gente tá pegando ali por volta ainda dos nossos 11 FPS, ou seja, não seria aí um dos melhores resultados pra gente que quer executar esse tipo de jogo dentro do nosso celular. Bora ver se reduzir a resolução adianta aqui pro nosso celular, né? Então, bora reduzir aqui pra resolução de 3x e ver aqui o que acontece.
só da gente reduzir, ele já pegou ali por volta dos nossos 17, onde ele tava pegando ali por volta dos 11, ok? Então a gente já teve ali um FPSzinho boost dentro do nosso celular, só pra gente poder executar o nosso querido Pokémon, que segue sendo aí um dos jogos pesados pra gente executar, porque a gente sabe que a otimização de jogos Pokémon não anda muito bem, né? Vide aí o Pokémon Scarlet Violet, que lançou aí com diversos bugs pra gente estar executando até mesmo no próprio Switch. Já vindo aqui pro nosso mundo, mesmo com a resolução reduzida, a gente ainda tá pegando por volta dos nossos 25 a 24 FPS pra gente jogar. Reduzindo agora a nossa resolução para 2x, a gente já consegue pegar por volta dos nossos 30 FPS, então reduzindo aqui para o nosso 2x seria a melhor resolução para você jogar pelo menos o seu Pokémon Omega Ruby. E como vocês podem ver, até aqui na nossa cena de batalha, onde a gente estaria pegando um pouco menos de FPS, a gente já está pegando um FPSzinho um pouco melhor do que anteriormente, ok? Então como vocês podem ver, rapaziada, se você quiser jogar o seu querido Pokémon ou qualquer outro jogo de 3DS, seria recomendado utilizar a resolução 2x dentro do seu querido Snapdragon 845. Eu troquei aqui o meu GameSir X2 Pro diretamente para o nosso GameSir X3, porque esse daqui tem o suporte do nosso EGNS e eu não tô afim de pagar o VIP pra gente poder executar, ok, rapaziada? Como vocês podem ver, ele tem o cooler aqui na parte de trás, porém ele precisa ligar do cooler para ele estar funcionando, ok? Então eu vou estar executando ele aqui sem o cooler pra gente executar. Eu vou tentar aqui rodar o nosso Super Mario Odyssey primeiro e logo depois a gente vai para um joguinho mais de boa que seria o nosso Pokémon Sword. E bom, rapaziada, já executando o nosso querido Super Mario Odyssey, é importante lembrar que o nosso Snapdragon 845 ainda continua sendo um dos requisitos mínimos para você executar os seus jogos no EGNS. E como vocês podem ver, não tá com FPS muito legalzinho, né? Apesar dele ser o requisito mínimo, infelizmente o nosso FPS não fica legal para executar vários dos jogos da biblioteca do Switch. Um deles, é claro, é o nosso querido Super Mario Odyssey, que infelizmente tá pegando por volta dos nossos 27 FPS, e a gente consegue ficar aqui nessa câmera lenta, porque esse jogo pega aí 60 FPS no Switch original, e como vocês podem ver, rapaziada, mesmo nessa fase do deserto, que não tem tantas coisas assim para serem renderizadas, a gente ainda tá pegando um FPSzinho bem abaixo. Lembrando que vai ter aí uma diferença de versões desde a última versão que eu testei aí o nosso EGNS em outros celulares, então pode ser que por isso a gente tenha aqui um uso de memória um pouco melhor, o FPS seja um pouco melhor do que celulares até um pouco mais fortes do que ele, né? Justamente por conta dessa diferença de versões e de atualizações durante a nossa jogatina. E como vocês podem ver, rapaziada, a nossa memória está sendo executada aí bem melhor do que outros celulares com a mesma quantidade de memória RAM do que o nosso querido Pocophone F1, né? Que ele tem aqui apenas 6 GB de memória RAM. No geral, a gente tá conseguindo executar até aqui bem o nosso Super Mario Odyssey para o que é requisito do nosso Pocophone F1, porém, rapaziada, depois de muito tempo que a gente já saiu daquele ponto inicial. Agora sim que a gente tá começando a pegar ali por volta dos nossos 36 FPS, porém ainda é um FPS baixo pra gente jogar, e provavelmente daqui a alguns minutinhos ele já crasha por falta de memória RAM, porque como eu disse, né, 6 GB de memória RAM ainda não é totalmente suficiente para você estar executando esse tipo de emulador, e como vocês podem ver, logo depois ele vai cair o nosso FPS para zero e o nosso jogo vai crashar por completo por falta de memória RAM. Agora sim, nosso jogo crashou por completo, simplesmente ele parou de funcionar. Bora testar aqui o nosso Pokémon Sword. Eu estou utilizando as exatas mesmas configurações padrões que vem aqui dentro do nosso celular, e bora ver aqui como está executando o nosso joguinho. Bom, tirando essa construção de personagem, né, que literalmente aconteceu em frente aos nossos olhos, e a construção de cenário, como vocês podem ver, rapaziada, tá executando até que bem dentro de interiores. Bora ver aqui agora como que se sai dentro do nosso mundo aberto de Pokémon Sword, que não é mundo aberto, mas sim tem ali aquelas linhazinhas pra gente seguir. E o emulador crashou, que beleza, EGNS. Não crashou não, voltou, ó, tiro tudo que eu falei e a gente tá rodando em lindos 19 FPS. Rapaziada, infelizmente o EGNS ainda não está sendo um dos belos sinônimos de performance, como vocês podem ver. Tá pegando 16 FPS, é claro que não tá completamente injogável, né, principalmente para você que tem um celular estoque, tudo originalzão, né, sem nenhum tipo de root ou qualquer coisa do tipo, mas não tá também perfeito, né, mas Pokémon, por ter essa linha um pouco mais singela, dá pra gente jogar utilizando esses
16, 17, 18 FPS. Não é um jogo tão competitivo que você precisa de movimentos ultra rápidos aí para você estar executando as suas funções, mas pelo menos a gente já está conseguindo executar ele dentro de um Pocophone F1 de alguns anos atrás, ok? Bora ver aqui se em alguma batalha se a gente consegue manter pelo menos 30 FPS. Entrando aqui já na nossa batalha com o nosso Skolvet, o FPS tá batendo os 26, 28 FPS, dá pra gente executar nessa resolução, é claro. E o foco, é claro, que são as batalhas, né? Então não tanto a história, porque a história de Pokémon Sword é meio ruinzinha, né? Meio chatinha, mas pelo menos a gente já tá conseguindo executar o nosso Pokémon Sword dentro do nosso querido Pocophone F1, com aqui os seus Pokémons aqui, não com muito FPS, mas pelo menos tá executável, não tá assim tão ruim, dá pra você jogar o seu Pokémon Sword e provavelmente dá pra você jogar outros jogos mais leves dentro do seu emulador de Switch, dentro de um Pocophone F1 com o Snapdragon 845. No geral, não esquentou tanto o nosso celular, nem mesmo no teste lá do nosso Agni S. O arrefecimento de um Pocophone F1 é incrível, galera. Realmente é um dos celulares que menos vai dar questões aí pra você se preocupar com a temperatura, porque ele esfria muito rápido e, é claro, galera, ele também tem aqui um arrefecimento muito bom. E o chip do Snapdragon 845 não é tão quente quanto outros chips, como, por exemplo, o 860 do próprio Poco X3 Pro. Mas, no geral, né, rapaziada, o nosso Pocophone F1 com o nosso Snapdragon 845 foi executado muito bem. Ele conseguiu aqui rodar muitos jogos numa forma satisfatória dos seus 30 FPS, porém outros jogos importantes como o nosso Agni S, o nosso Aether X2 e até mesmo o nosso Dolphin Emulator, emulando aí jogos de Wii, não se saíram tão bem assim. PS1, Nintendo 64, Dreamcast e até mesmo o nosso Citra pra gente executar aí jogos de Pokémon de gerações passadas, dá pra gente executar aqui numa boa. E é claro, galera, você vai ter uma diversão muito boa jogando aqui todos os seus joguinhos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.